Olá, tudo bem? É com enorme alegria que eu me dirijo a vocês hoje para anunciar a chegada do meu exemplar de um livro do qual eu sou coautor. Este é o livro Coronavírus e os Impactos Trabalhistas. Eu sou um dos coautores deste livro, com muita alegria faço parte dessa história, desse livro, e esse livro traz importantes reflexões, ensinamentos e soluções, inclusive, para aquele que milita na área trabalhista. É importante para todas as empresas, para todos os RHs, para todos os empresários, para outros advogados. Eu fico muito feliz de ter chegado aqui o meu exemplar, né? Esse livro foi organizado pelo mestre e professor Ricardo Calcini. Temos aqui outros coautores, procuradores federais, juízes, embargadores, advogados, auditores fiscais. A gente fez um livro bastante volumoso porque os reflexos da Covid na seara trabalhista eles são bastante significativos e a gente então resolveu fazer um livro que trouxesse o máximo de coisa possível, de informações possíveis para que vocês tivessem acesso a essas informações atualizadas e que correspondem hoje ao dia a dia das empresas, né? Nós temos aqui, apenas para vocês terem uma ideia, nós falamos sobre meio ambiente do trabalho, nós falamos sobre Organização Internacional do Trabalho, Previdência Social, Processo do Trabalho, banco de horas, compliance, LGPD, questões de EPI, né, de doença ocupacional. A minha parte aqui coube, num dos artigos aqui, é trazer alguns reflexos sobre o pós-pandemia, né? E nesse instante, eu entendo que a grande mudança está justamente na aplicação de tecnologias que vai fazer com que as próprias relações trabalhistas se modifiquem e bastante, com muita velocidade, inclusive, tá? Tanto que, curiosamente, hoje saiu uma reportagem no jornal Bom Dia Brasil, né, no Jornal da Globo, hoje de manhã, já alertando sobre esse fato, né, que nos próximos 5 anos, milhões de trabalhadores aqui no Brasil terão que se reciclar, né, porque as tecnologias estão aí e os reflexos dessa tecnologia vai acarretar na transformação das relações do trabalho, né? E eu acho que eu venho já defendendo a tese da modulação da norma trabalhista já desde a reforma trabalhista, né? Eu acredito que se a gente, da mesma forma que a vida nossa, a vida individual, ela é cheia de ciclos, né? A gente tem altos e baixos. Na vida da empresa, a história da vida, a vida empresarial também ela é feita de altos e baixos, ainda mais num país como o nosso. Então, por conta dessa situação, a gente não pode falar em flexibilização, porque flexibilizar, a palavra flexibilizar já representa um prejuízo para o trabalhador e ninguém busca isso, né? Mas nós podemos modular, essa tese que eu defendo, inclusive a reforma trabalhista já traz alguns artigos falando dessa modulação ou permitindo essa modulação por meio de artigos que a gente chama de artigos abertos, né? Não são artigos fechados, né? São artigos abertos. Um exemplo disso, para ficar bem claro para você que me assiste, é a própria férias, né? As férias, elas são de 30 dias. Se eu fosse flexibilizar, eu poderia dizer que as férias são de 25 dias ou de 35 dias. O que não é possível, porque a lei é rígida, entendeu? A lei determina 30 dias, está na própria Constituição Federal. Mas a CLT permite o quê? A modulação. Ela permite que esses 30 dias sejam fracionados. E como pode ser utilizado isso? Aí de acordo com o momento de cada empresa, né? Com o momento de cada departamento. Isso é o que é a modulação e isso é o que, para mim, é o futuro nas relações do trabalho. Você poder modular a situação, seja por uma crise econômica, seja por uma crise da própria empresa ou por um desenvolvimento do próprio trabalhador. O próprio trabalhador vai exigir isso do seu sindicato, ou pelo menos deveria exigir isso do sindicato, porque na medida em que ele se atualiza, na medida em que ele passa a compreender as novas tecnologias e aplicar isso no seu dia a dia, evidentemente que novas reivindicações também vão surgir. Então há um cenário bastante complexo, há um cenário de desenvolvimento bastante grande e muito rápido por conta da Covid, como a gente viu, como a própria reportagem da Globo trouxe hoje para nós. Então eu fico muito grato aqui por participar desse livro, por ter recebido aqui hoje o meu exemplar, né? Eu quero agradecer aqui ao organizador do livro, o Dr. Ricardo Calcini,
a editora JH Mizuno, quem quiser adquirir, www.jhmizuno.com.br, fica lá. E fica a minha dica aqui para quem trabalha na seara trabalhista, para quem milita aí nos RHs, porque esse é um livro de cabeceira. Obrigado, até mais.